Nem toda palavra que chega aos nossos ouvidos precisa chegar até o nosso coração. Existem palavras que nós vamos precisar receber na nossa vida, mas existem palavras que nós vamos precisar rejeitar, e existem algumas palavras que nós vamos precisar levar até a presença de Deus para que nós possamos avaliar se essa palavra tem peso ou se essa palavra não serve para a nossa vida. Essa é a palavra que hoje Deus colocou no meu coração para compartilhar contigo nessa manhã. Se tu ainda não te inscreveu no canal, se inscreva, nos ajude a expandir o reino de Deus aqui na terra, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus com mais pessoas. E hoje, para iniciar o nosso devocional, capítulo de Jó, capítulo 34 de Jó. Mas antes eu te convido para orar, para que nós possamos entregar esse momento para Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que transforma a nossa vida. A Tua palavra, Senhor, que nos limpa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por gerar fé no nosso coração, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por revelar, Senhor, a Tua palavra no nosso coração. Então, iniciando o nosso devocional, capítulo 34 de Jó. Apenas 2 versículos, mas 2 versículos com muita profundidade, 2 versículos com muito ensino para ser entregue nesse momento. A palavra diz, no capítulo 34 de Jó, versículo 3, Jó disse: "O ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue sabores." Olha o que a palavra de Deus está revelando na minha e na tua vida nesse momento. A importância de nós provarmos as palavras que chegam ao nosso ouvido. O que Deus está nos ensinando através da sua palavra hoje, que assim como a boca prova o alimento antes de engolir, antes de mastigar, a nossa boca já nos diz, já nos avisa, já discerne na nossa vida se esse alimento é bom ou se esse alimento é ruim. Se esse alimento não nos serve, Deus está nos dizendo, nós podemos vomitar essa palavra, nós podemos rejeitar esse alimento. E é isso que Deus está dizendo sobre os nossos ouvidos, sobre as palavras que chegam na nossa vida. Que nem toda palavra que chega até a tua vida, tu precisa aceitar. Não! Mas toda palavra que chega na tua mente, no teu ouvido, ela não pode descer para o teu coração. É isso que a palavra está ensinando, que tu deve mastigar essa palavra antes de permitir que ela desça para o teu coração. Que tu deve avaliar essas palavras que estão chegando aos teus ouvidos, se realmente essas palavras têm fundamento, se realmente essas palavras têm peso. Quanta palavra maldita as pessoas lançam uns sobre os outros, pois a Bíblia diz que as nossas palavras têm poder para dar vida ou para dar morte. Mas a Bíblia também está revelando que nós temos o discernimento, a capacidade de avaliar essas palavras quando chegam aos nossos ouvidos. Talvez alguém tenha lançado uma palavra sobre a tua vida. Talvez alguém tenha dito algo a respeito do teu caráter. Talvez alguém tenha causado uma ferida muito grande na tua vida, algo que até hoje te dói, porque foi uma palavra lançada sobre a tua vida. Mas hoje Deus quer te trazer uma cura, hoje Deus quer te trazer uma restauração através dessa palavra. E Deus também quer acender um alerta nas nossas vidas, que nós não podemos receber toda a palavra que chega aos nossos ouvidos. Essa ferida que foi causada na tua vida, essa dor que tu carrega, isso que falaram a respeito do teu caráter, talvez o teu pai, a tua mãe, um amigo, uma pessoa próxima, uma pessoa distante, tenha falado algo a respeito da tua vida que te machucou. Mas tu não podia ter recebido no teu coração. A primeira coisa que tu deveria ter feito é fazer o que a Bíblia está nos dizendo. Nós devemos andar conforme a luz da Bíblia. Quando chega uma palavra dolorida, uma palavra com peso, uma palavra de ofensa na nossa vida, o que nós devemos fazer? Mastigar essa palavra. Antes de engolir, nós precisamos avaliar. E hoje nós temos um critério. Hoje tem a palavra de Deus, para que nós possamos levar a luz da Bíblia. Isso condiz com a palavra de Deus? Se não condiz, não recebe no teu coração. Mas o problema é que muitas vezes nós acabamos recebendo palavras que não vêm do trono de Deus. E é isso que eu te convido a pensar nesse momento, a refletir. Talvez hoje tu carregue um peso, talvez hoje tu carregue uma dor, talvez hoje tu esteja até um pouco mais afastado da presença de Deus,
por uma ferida através de uma palavra que foi lançada sobre a tua vida, que por algum momento tu pensou que realmente isso condiz com a verdade. Mas o que nós temos que fazer? Essa palavra que tu ouviu, essa palavra que tu recebeu, toda palavra que chega até a nossa vida, a Bíblia está dizendo que nós precisamos avaliar, que nós precisamos fazer uma pergunta na nossa consciência. Mas isso que essa pessoa está dizendo a respeito da minha vida condiz com a verdade? Condiz com o que Deus fala a respeito de mim? Isso que ele está dizendo condiz com o plano que Deus tem para a minha vida? Isso está me levando mais para perto do propósito de Deus? Ou essa palavra está me afastando do propósito de Deus? É isso que hoje o Espírito Santo de Deus está revelando nos nossos corações. Existem muitas pessoas feridas, muitas pessoas machucadas, muitas pessoas que até viraram as costas para Deus por uma palavra que receberam no seu coração. E uma palavra que não veio do trono de Deus, mas uma palavra que foi mal lançada sobre a sua vida. Uma pessoa que lançou uma palavra maldita, uma palavra impensada, uma palavra num momento de ira, mas o erro foi nosso. Tu não pode receber, eu não posso receber. Por isso nós precisamos ter a palavra de Deus guardada no nosso coração. Nós precisamos ter um plano de ação na nossa vida quando nós estamos passando por esses momentos. Olha o que diz no versículo 4. Portanto, vamos discernir para nós mesmos o que é certo. Vamos descobrir juntos o que é bom. Olha só, vamos discernir para nós o que é certo. Essas palavras que estão chegando aos nossos ouvidos é preciso. Vamos discernir o que é certo. Não aceita. Não existe o dono da razão. O dono da razão é Deus. Nós precisamos andar pela razão de Deus, pela luz da palavra de Deus. Se uma pessoa veio te trazer um conselho, se uma pessoa acabou de te trazer uma ofensa, se uma pessoa está dizendo que a tua vida é isso, que tu é assim, para um pouco. Mastiga essa palavra e diz para ela, para. Vamos discernir junto o que é certo. É isso que a Bíblia está dizendo. Vamos descobrir o que é bom. O que a palavra está dizendo? Que o que é bom é aquilo que vem do trono de Deus. A pessoa não é a dona da razão, a pessoa que está lançando as palavras sobre a tua vida. O dono da razão, aquele que é o dono da tua vida, é Deus. Então toda palavra que chega até os nossos ouvidos, nós precisamos avaliar. Nós não podemos receber no nosso coração. Porque se nós acabarmos recebendo no nosso coração, essa palavra vai causar uma ferida, vai causar uma ofensa, vai causar um peso. É isso que a Bíblia está nos ensinando hoje. Essa é a palavra que Deus tem para nós nessa manhã. Então Deus está nos dizendo nesse momento, nem toda palavra que chega aos teus ouvidos precisa descer para o teu coração. Se hoje tu carrega uma ferida, uma dor, um peso, uma acusação sobre a tua vida, ora, entra no teu quarto, entra no teu tempo de secreto com Deus, entrega esse peso, entrega essa dor para Deus, diz, Senhor, me perdoa por eu ter recebido uma palavra que não veio de ti. E a partir de agora, nesse momento, na tua vida, ora para que Deus te dê discernimento, para que toda palavra que possa chegar até a minha e a tua vida, nós possamos antes pensar, possamos antes mastigar essa palavra, como a Bíblia está dizendo, e talvez rejeitar. Algumas coisas nós vamos ter que aceitar, porque às vezes Deus envia pessoas para nos exortar, envia pessoas para nos edificar, mas todas essas pessoas vão estar alinhadas com a palavra de Deus. Tudo que está fora da palavra de Deus não vem do trono da graça. Não é de Deus sobre a tua vida, é a opinião de uma pessoa. E nós não podemos viver alimentado pela opinião das pessoas, nós temos que viver à luz da palavra de Deus. Essa era a palavra que hoje eu tinha para compartilhar contigo nessa manhã. Que Deus te abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa e guarda essa mensagem. Nem toda palavra que chega aos teus ouvidos precisa descer para o teu coração. Deus te abençoe e fique na paz.